Caro presidente Renan Calheiros, senador, nosso presidente José Sarney, senador Cristóvão Buarque, senador Albano Franco, colegas senadores, colegas parlamentares, eu não ia falar. Mas como o presidente Renan Calheiros me deu a honra de entregar o primeiro prêmio ao Gerson Camarote, e como jornalista não podia falhar de dizer algumas poucas palavras. Primeiro foi o jornalismo que me trouxe para a política. E aqui eu olhando o ex-presidente Fernando Collor, o ex-presidente José Sarney, presidente Renan Calheiros, senador Cristóvão Buarque, Albano Franco, muitas, incontáveis vezes os entrevistei como jornalista de um grupo do Rio Grande do Sul, a RBS. Muitas madrugadas acordei o senador Renan lá nas Alagoas, ou o presidente Sarney, no Maranhão, ou em Brasília, ou no Amapá. E a minha carreira, entrevistando essas pessoas, hoje, quando eu sento ao lado deles, senador Fernando Collor, também da mesma forma, no mesmo nível e com a mesma legitimidade, eu sinto que o jornalismo me ajudou muito a conhecer melhor e a respeitar e a ter uma relação com o poder de maneira absolutamente equilibrada e respeitosa. E por isso que eu decidi vir aqui falar, pela honra que tive de entregar ao Gerson Camarote. Eu digo, Gerson, que você é da minha escola. Critica sem ferir, analisa sem desqualificar, avalia os fatos como eles são, e tendo a responsabilidade, que com a sua suavidade da sua juventude, é descrever o que está acontecendo nesta hora dura e dramática de Brasília, de forma que todas as pessoas que lhe veem não se sentem piores nem melhores, se sentem com a reflexão que um jornalista com muita responsabilidade faz. O senador Cristóvão Buarque foi muito aguço, teve muita perspicácia ao falar dessa relação, às vezes entre amor e ódio, nessa relação entre a política ou os políticos retratados e o jornalista que faz. Mas pode ter certeza, senador Cristóvão Buarque, todos os jornalistas, errando ou acertando, sempre querem fazer o melhor. Não é uma atitude corporativista minha, mas simplesmente, presidente Renan Calheiros, que tive a honra de fazer em momentos muito dramáticos da vida nacional, entrevistas com o presidente José Sarney, presidente da República, o presidente Renan Calheiros, o presidente Fernando Collor, o senador Cristóvão Buarque e senador Albano Franco. E tive a honra de ter o privilégio de fazer, Camarote, muitas entrevistas exclusivas com essas personalidades agora, que eu posso dizer meus colegas, como fui ontem sua colega. Muito obrigada e parabéns aos nossos agraciados, mas especialmente ao Gerson Camarote, ao Diógenes, que com a sua experiência continue brindando os seus leitores, os seus ouvintes, e também a Berenice pelo que vem fazendo no bom jornalismo. Obrigada a vocês, porque entre dois homens tem uma mulher. Obrigada. Conceda a palavra ao senador Lazier Martins. Muito bem, Ana Maria. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente do Senado, excelentíssimo senador Renan Calheiros, senhor presidente do Conselho do Prêmio Jornalista Roberto Marinho de Mérito Jornalístico, conselho do qual tive a honra de participar, senador Cristóvão Buarque, vice-presidente do Conselho do Prêmio Jornalista Roberto Marinho, minha conterrânea Ana Amélia Lemos, presidente do Senado Federal nos períodos de 95 a 97, 2003 a 2005, 2009 a 2002, eminente senador José Sarney, diretor-presidente da TV Sergipe, afiliada da Globo em Aracaju, senador no período de 91 a 94, senador Albano Franco. Senhores agraciados,
Berenice Seara, Diógenes Brainer, Gerson Camarote e o representante do nosso homenageado póstumamente, meu prezado conterrâneo e amigo, Paulo Toné Camargo. Primeira secretária da Embaixada da República Dominicana, a senhora Orli Burgos Castilho, diretor de jornalismo da TV Globo Brasília, Ricardo Vilela, diretor executivo da Associação Nacional de Jornais, Ricardo Pedreira, diretor-geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, Luiz Roberto Antonic, secretário da Juventude e Esporte do município da cidade de Aracaju, Carlos Eloy Filho, secretário dos comitês jurídicos e das relações governamentais da Associação Nacional de Jornais, senhor Júlio César Vinha, gerente de projetos especiais e outorgas do Grupo Globo, Mário Augusto Craveiro, secretário executivo da Associação Brasileira de Universidades Comunitárias, José Carlos Aguilera, senhores parlamentares, senhoras e senhores, estamos aqui para celebrar a primeira edição do Prêmio Jornalista Roberto Marinho de Mérito Jornalístico. E certamente um prêmio destinado a muitas edições. Prêmio que leva o nome do homem que transformou a herança paterna, o jornal O Globo, em um dos maiores grupos de comunicação do mundo e que hoje também está sendo aqui homenageado em memória. Feliz esta iniciativa de criar este prêmio com o nome de Roberto Marinho. Tenho o sentimento, senhoras e senhores, corroborado por especialistas, de que estamos vivendo a era de ouro da comunicação social. Tempos de verdadeira evolução tecnológica, de novas formas de contar histórias e envolver o público, o que aumenta a responsabilidade dos jornalistas, que precisam entregar um produto atrativo, veraz, de qualidade e relevância. É uma época em que a mídia tradicional convive cada vez mais com o jornalismo da era dos blogs e das redes sociais. Em tempos de tantas investigações, processos que afloram diariamente, é exatamente a imprensa tradicional que confere uma espécie de certificado de veracidade à profusão de informações que hoje circulam por várias plataformas. Mais do que nunca, o povo brasileiro acompanha, atento, dia a dia, as notícias da imprensa. É ela que faz uma peneira, hierarquiza e dissemina as notícias relevantes e confiáveis, sem falar no seu papel investigativo de fiscalização dos poderes públicos, só existente em democracias maduras. Cabe a nós, aqui no Senado, defendermos a liberdade de expressão o tempo todo. Iniciativas como esta, que visam a valorização dos profissionais da imprensa, precisam ser cada vez mais estimuladas. Sou do ramo, senhoras e senhores, sou da comunicação. Atuei durante 5 décadas no rádio, jornal e televisão do Rio Grande do Sul. Sei da importância de se exaltar cada vez mais o papel da imprensa séria e responsável. Sei que a saída para a crise que muitas empresas jornalísticas passam é justamente fazendo o melhor jornalismo. Que este prêmio sirva de estímulo para os profissionais que já atuam nela. E também entre aqueles jovens que sonham um dia em se transformar em grandes jornalistas. Parabéns aos jornalistas agraciados nesta primeira edição. Gerson Camarote, de quem sempre foi um atento admirador aos seus comentários e notícias. Comentarista político da Globo News e autor de obras importantes, como o Memorial do Escândalo, sobre os bastidores da crise e da corrupção do governo Lula, além de Segredos do Conclave sobre os bastidores da eleição do Papa Francisco. E os colunistas do jornal Extra, Berenice Seara, do Correio de Sergipe, José Diógenes Menezes Brainer, e, em memória, o Toné aqui representando a memória de Roberto Marinho. Cumprimento aos vencedores do prêmio e que esta premiação sirva de proveitoso estímulo ao crescimento cada vez maior nesta profissão tão fascinante. Obrigado. Conceda a palavra ao senador Eduardo Amorim.
Senhor presidente, senador Renan Calheiros, senhor presidente e ex-presidente da Casa, José Sarney, nosso presidente do Conselho do Prêmio Jornalista, Roberto Marinho, nosso colega senador Cristóvão Buarque, os quais parabenizo por este momento, pela insistência, pela persistência de estarmos aqui agraciando as pessoas valorosas com esse prêmio. Com certeza, se não fosse eles, não estariam aqui. Meu amigo e o ex-governador do meu estado, doutor Albano Franco, nosso líder, deputado André Moura, líder do PSC na Câmara, estava aqui até pouco, foi uma votação nominal. O senhor Carlos Eloy, secretário da Juventude do meu estado, de Aracaju. Nosso presidente da CDL de Itabaiana, município, o senhor Jamerson, da Jansoft, a quais saúdo todos os itabaianenses, todos os sergipanos aqui. Nossos agraciados, a senhora Berenice Seara, ao amigo Diógenes Brainer, ao amigo também Gerson Camarote, ao senhor que representa aqui as instituições Globo, o senhor Paulo Toner Camargo, bem-vindo a esta casa, aos familiares, a todos os presentes, aos demais colegas parlamentares aqui presentes, senhoras e senhores. Inicialmente, gostaria mais uma vez de parabenizar o Senado Federal pela grande iniciativa, que em 2009 instituiu esta premiação, que tem como objetivo reconhecer os jornalistas que contribuem diuturnamente para o engrandecimento da profissão no nosso país, além de reconhecer a importância do jornalismo para o exercício da democracia. Na medicina, aprendi a tratar a dor física, a dor de cada um, a dor individual. Mas também na medicina, compreendi que para tratar a dor social, a dor coletiva, a dor de todos, como essa que milhões de brasileiros vivem nesse momento, em muitos cantos, o instrumento era a política. E por isso, pedi a oportunidade ao meu povo e à minha gente, do meu estado, o estado de Sergipe, para que aqui estivesse cumprindo essa missão. Mas, durante o mandato, percebi o desafio de uma outra profissão. O contrário faço o caminho diferente da senadora Ana Amélia. Foi na política que compreendi e percebi a importância do jornalismo. E agora, presidente, como estudante de jornalismo, faço jornalismo com muito orgulho, tenho minha carteira de estudante, é justamente por entender e reconhecer essa profissão, que hoje sou estudante de jornalismo da Universidade de Tiradentes, lá no meu estado, na UNIT, em Aracaju, capital do meu estado, e cumprimento aqui meus primeiros mestres, a professora Juliana Almeida, está me ensinando as primeiras lições, e ao professor Bittencourt, por entender que é com jornalismo forte, é com jornalismo sincero, transparente, ético, que haveremos também de corrigir as mazelas que esse país tem. Esse país tem jeito. Sonho com isso, senador Lazier. Sei que o senhor também. O jeito quem dá somos nós, com as nossas escolhas, com as nossas convicções, nunca, absolutamente nunca, abrindo mão de princípios nem de valores, muito menos em espaços como esse. Este ano, como já foi dito aqui, foram agraciados com o Prêmio Jornalista Roberto Marinho do Mérito 4 profissionais, que trazem consigo no exercício da profissão a essência daqueles que, como escreveu o poeta e também jornalista o William Ernest Henley, em seu poema Invictus, que eu sou dono do meu destino, eu sou senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha alma, mas eu só sou dono do meu destino, eu sou senhor do meu destino, porque tenho 2 ingredientes, a vida e a liberdade, dada pelo bom Deus, por isso acredito nele. Senhor presidente, gostaria de homenagear a jornalista carioca Berenice Seara,
por sua brilhante trajetória, onde por mais de 2 décadas atua na cobertura política, tanto no contexto regional quanto no contexto nacional. Contudo, não posso deixar de prestar minhas homenagens aos outros 2 jornalistas também, Gerson Camarote, que convivemos aqui diuturnamente, ele com o celular dele, lá vem ele, né, presidente? Lá vem ele, vamos sair depois no Jornal das 10, como disse o senador Cristóvão, sabe lá como. E o jornalista e o grande amigo Diógenes Brainer, que para nós sergipanos, nós nordestinos, tem sua grande importância. Camarote conheci há pouco tempo, cobrindo os acontecimentos aqui do plenário do Senado Federal, muitas vezes ali no cafezinho, sempre atento, ágil na sua apuração, hábil na sua construção da notícia política, um exemplo de profissional que exerce de maneira responsável e ética o jornalismo. Diante disso, vem a minha admiração, Camarote. Foi uma consequência natural. Parabenizo pela merecida premiação. Já o nosso amigo Brainer, conheço e acompanho com respeito e admiração o seu trabalho há bastante tempo. Embora seja pernambucano por nascimento, adotou Sergipe de coração, e filho é não só aquele que vem de forma natural, mas também aquele que é adotado e que adota. Já que há quase 20 anos recebeu o título de cidadão sergipano. Brainer é um daqueles jornalistas que tem a profissão correndo no sangue, diuturnamente, dorme tarde, nutrindo suas células e a política como grande paixão. Sabemos, nós sergipanos, bem disso. E por falar em paixão, essa sempre foi o que moveu. Na juventude participou ativamente em seus movimentos estudantis e durante os mais de 40 anos de jornalismo sempre foi movido pela inquietude que tem que ter o jornalista em sua busca da notícia, em uma época onde não existia internet e a apuração da notícia dependia de bons contatos e de bons informantes. Entretanto, esse homem que persegue as notícias políticas e seus bastidores sempre esteve à frente também, assim como o jornalista Roberto Marinho sempre esteve à frente, e lá, bem lá atrás, né, doutor Albano Franco, criou o Fax Aju. Fax Aju, quando o fax mandava as notícias para todos nós, em 1990. Um meio ágil de fazer com que as notícias chegassem via fax aos seus eleitores antes mesmo que os grandes jornais locais as noticiassem, passando inclusive a pautar os veículos de comunicação do nosso estado, do estado de Sergipe. Há 8 anos, o Fax Aju ganhou sua versão contemporânea online, entrou na modernidade, acompanhou a modernidade. Parabéns ao também amigo Brainer pela merecida honraria. Para finalizar, não poderia de homenagear esse, como já foi dito aqui, um ícone, uma grande referência do jornalismo brasileiro. Você vê, presidente, como é atrativo a profissão de jornalismo. Então, seguindo esse caminho diferente da medicina para a advocacia, da advocacia para a política e agora para o jornalismo, é extremamente prazeroso, embora fosse muitas vezes vencido pelo cansaço que o trabalho nos impõe, mas é prazeroso, senhor presidente, ao voltar para o meu estado, voltar de novo aos bancos da faculdade, da universidade, e ali aprender com os nossos mestres, com os nossos professores, especialmente nesse momento com a professora Juliana e o professor Bittencourt. Como dizia, o prêmio que empresta esse nome, ao seu nome, o jornalista Roberto Marinho, um dos grandes ícones e, reconhecidamente, um dos maiores personalidades do século XX, não só no nosso país, mas, ouso a dizer, no mundo. Que, com a sua visão empreendedora, como disse o nosso líder, Collor, formou o maior conglomerado de comunicação do país e, com certeza, um dos maiores do mundo, com televisão, com rádio, com jornal, com impressos, serviços de informação e entretenimento na internet. Apesar de tudo isso, o seu maior orgulho, e ouvíamos isso sempre, era ser jornalista, senador Lazier, como o senhor é. Então, é por esse caminho que volto ao que disse inicialmente com a poesia do jornalista William Ernest Henley. Nós somos senhores do nosso destino, sim. Nós somos o comandante da nossa alma,
já que o bom Deus nos dá o milagre da vida e dá a liberdade para escolhermos o nosso destino. Que o povo brasileiro saiba aprender com tudo isso, com todos esses sofrimentos, com todas essas mazelas, e possamos escolher um destino muito melhor. Essa casa é fundamental por tudo isso. Por isso, senador Cristóvão Buarque, aqui estamos não por profissão, estamos por missão. Entendo assim. Mais uma vez, parabenizo a mesa diretora do Senado por resgatar esse prêmio e, com certeza, daqui para frente, será uma grande referência para o prêmio do jornalismo brasileiro. Todos meus sinceros, muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência. Nós vamos conceder a palavra ao senador Antônio Carlos Valadares e logo em seguida nós vamos ouvir as palavras dos agraciados. Com a palavra o senador Antônio Carlos Valadares. Senhor presidente Renan Calheiros, senhor presidente José Sarney, querido amigo, está deixando realmente muita saudade a todos nós. Presidente do Conselho do Prêmio Jornalista Roberto Marinho, querido senador Cristóvão Buarque, senador Albano Franco, nosso prezado conterrâneo, e também diretor-presidente da TV Sergipe. Eu queria homenagear os agraciados Diógenes Brainer, Berenice Seara, Gesso Camarote e Roberto Marinho em memória, fazendo uma homenagem à imprensa brasileira, pois o prêmio que os agraciados em referência estão recebendo simboliza, sem dúvida alguma, a força que tem o jornalismo para a valorização da democracia em qualquer país. Uma imprensa livre e independente, sem mordaça de qualquer espécie, atuando para bem informar aos seus leitores, aos seus ouvintes, é uma imprensa que contribui para a consolidação da democracia. E aqui em nosso país, num momento tão dramático que estamos vivendo, a imprensa tem este papel de levar sem preconceitos, sem qualquer laivo de perseguição, com acurácia, com ética e decência, a verdade existente em todos os escalões da nossa República. Porque uma República só é forte e tem o respeito da sociedade quando age de forma transparente. E a imprensa, com a sua autonomia, faz com que aqueles que se julgam os donos do poder se rendam à verdade que tem que ser levada a qualquer custo, doa quem doer, para o conhecimento da sociedade. George Wells, ele já dizia o seguinte, que o jornalismo é escrever aquilo que alguém não quer que se publique, porque o resto é publicidade. Então, se nós
numa democracia como esta, a do Brasil, que está ainda em formação. Não temos uma democracia ainda totalmente consolidada. Não temos em nosso favor uma imprensa para avaliar com a sua ética científica e técnica o que deve ser publicado. A nossa democracia levaria ainda muitos anos para obter essa consolidação. Por este motivo, é que quando nós estamos homenageando jornalistas que obtiveram o respeito da sociedade em profissão tão nobilitante que exercem, nós estamos, sem dúvida alguma, procurando valorizar aqueles que agem desse jeito que eu estou falando, para que a nossa democracia cada vez mais se fortaleça. E eu posso falar alto e bom som sobre a seriedade do jornalismo sergipano, falando de Diógenes Brainer, que é um jornalista que diariamente ele escreve uma coluna que é muito apreciada pelo meio político do nosso Estado. Eu não conheço um político que não leia diariamente a coluna de Diógenes Brainer, onde ele traz uma análise perfeita e realística, como também atual, de tudo aquilo que acontece em Sergipe e no Brasil, e de uma forma independente, sem nenhum intuito de agradar ou desagradar a ninguém, mas com o objetivo puro e exclusivo de trazer a boa informação, contribuindo assim para uma opinião pública bem formada. Por isso eu queria dar, com essas palavras singelas, o meu depoimento a respeito deste jornalista que eu conheço pessoalmente, que foi elogiado de forma merecida pelo nosso colega, o senador Amorim. Elogios merecidos por tudo que ele representa na imprensa de Sergipe, que é uma imprensa que a cada dia ganha o respeito não só do Nordeste, como de todo o Brasil, pela verdade que traz à tona, doa quem doer. Por esta razão, eu quero reconhecer o valor de Diógenes Brainer, assim como de Berenice Seara, de Gerson Camarote, do saudoso Roberto Marinho, que deixou, sem dúvida alguma, história no nosso Brasil, de como se deve fazer jornalismo voltado para a boa informação, para o entretenimento, para o esporte, para o lazer. Uma imprensa capaz de transformar o Brasil uma das nações mais democráticas do mundo. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente.